Esta é uma primeira aula envolvendo integrais por substituições trigonométricas, uma aula teórica em que pretendo dar ideias de quando aplicar esse modelo de integral. Bom, ele deve ser aplicado em 3 situações. E dentro disso a gente cria uma tabela, a famosa tabela de substituições trigonométricas. Então é exclusivamente para estes modelos de integrais que eu vou apresentar na tabela em que a gente vai aplicar as substituições trigonométricas. Tá. Então, caso você tenha que resolver, vou escrever aqui integrando, o que aparece dentro da integral? Caso você tenha que resolver uma integral envolvendo um número qualquer menos x ao quadrado, ou um número qualquer mais x ao quadrado, ou x ao quadrado menos um número qualquer, então R aqui representa um número, uma constante. Tá? 36 aí viraria 6 ao quadrado, 37 viraria raiz de 37 ao quadrado, então esse R ao quadrado se adapta para qualquer constante. Tá? É impossível resolver essas integrais por compensação, por partes, frações parciais. Como resolver então esses modelos de integrais? Aí essa dúvida que fica. E para esses modelos de integrais, alguns deles se assemelham às inversas trigonométricas, tá? Mas não são todos também, até porque as fórmulas de inversa trigonométrica, a raiz aparece no denominador. E aqui a substituição não importa onde apareça a raiz, não precisa estar no numerador não. Ela pode aparecer no numerador, no denominador, pode estar multiplicando por qualquer outra coisa. Então isso aqui é de forma geral. Então, nas tabelas, por isso que nem aparece o símbolo de integral, para não dar a ideia que é a integral da raiz, mas que pode ser a raiz aparecendo em qualquer canto da sua integral, você pode aplicar este modelo de substituição. Tá, mas tudo bem. Não seria uma boa aula se eu não fizesse uma dedução de pelo menos uma das 3 fórmulas. Eu escolhi a segunda para fazer a dedução junto com vocês. Então, vamos supor que eu tenha que resolver esse modelo de integral, envolvendo uma raiz de um número qualquer mais x ao quadrado. O que a gente faz? A minha ideia é a seguinte, como eu não sei resolver essa integral dessa raiz, eu vou dar um nome para esse problema e vou substituir o meu problema por uma nova variável. Tá? Então eu vou chamar de y, a raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado. Então resolver isso ou resolver a integral disso é a mesma coisa. Eu criei essa equação porque agora eu passo a ter possibilidade de movimentar, de aplicar raciocínios matemáticos que facilitem, melhorem essa equação. Por exemplo, quero assumir com uma raiz, o que a gente pode fazer? Ah, já sei, professor. Eleva ao quadrado os 2 lados da igualdade, que eu elimino a raiz. Pô, que já facilita pra caramba. Tudo bem. Ao fazer isso, não sei se vocês conseguem perceber que nós geramos uma equação muito próxima do nosso dia a dia. Alguma coisa que aparece muito, que é um número ao quadrado igual a soma de números ao quadrado. Pô, professor, isso está me lembrando o teorema de Pitágoras. Exatamente. Lembra o teorema de Pitágoras. E no teorema de Pitágoras, ele só se encaixa para a soma dos quadrados. Então seria, no caso, hipotenusa ao quadrado, então y está fazendo o papel de hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Tanto r como x fazem papel de catetos. Logo, estaria correto se eu representasse essa igualdade através de um triângulo retângulo. Afinal, o teorema de Pitágoras só é aplicado dentro de um triângulo retângulo. Está aqui o nosso triângulo retângulo, ok? Onde aqui é um ângulo qualquer, obrigatoriamente tem que aparecer esse ângulo, que a gente sempre representa por uma letra grega. Alfa, beta, mas os livros de cálculo apresentam o teta para representar esse ângulo. Ok? Bom, o oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Quem está fazendo o papel da hipotenusa é o nosso y. Quem é o y? O y era a raiz, lembra? Então aqui é o y, que é a mesma coisa que a raiz. E aqui são os catetos, tá? Eu vou posicionar
ou o R aqui, ou o X aqui, isso eu tenho essa possibilidade de escolha. Então, eu vou escolher posicionar o R aqui embaixo e o X aqui. Posicionado isso, caindo no triângulo retângulo, eu tenho a possibilidade de aplicar qualquer, repito, qualquer razão trigonométrica. E quantas razões trigonométricas existem? A gente está acostumada com 3, mas na verdade são 6. Então, eu aconselho a você introduzir no seu teorialário as razões trigonométricas. Na verdade, no formulário. Seria muito bom, porque os exercícios que a gente precisar delas, a gente olha com rapidez. Então, os próximos exercícios que eu vou fazer, eu vou até olhar essas razões trigonométricas dessa mesma folha. Quais são? A tradicional zona, seno de um ângulo, como que a gente calcula? Cateto oposto dividido por hipotenusa. E o cosseno de um ângulo? Ah, já sei, professor. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, famosa coca, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas são as comuns. Quais não são as comuns? A cotangente, que é o inverso da tangente. Então você vai inverter. O CA vem para cima e o CO desce. A secante, lembra que a secante é o inverso do cosseno? Inverte o cosseno, a hipotenusa sobe e o adjacente desce. E por fim, a cossecante, que é o inverso do seno. A hipotenusa sobe e o cateto oposto desce. Essas são as famosas razões trigonométricas. Repito, inclua no seu formulário, porque nos exercícios de substituições trigonométricas é comum nós necessitarmos da aplicação delas. Ok, agora vamos olhar para cá. Eu preciso escolher uma razão trigonométrica que relacione x e r. Não pode mexer com y. Por quê? Porque y é pergunta, eu estou trocando a pergunta. E o outro motivo é por causa do problema original. O problema original aparece x e r, então eu vou utilizar alguma razão trigonométrica envolvendo o que aparecia no problema, que é o x e o r. Tá, vamos parar e pensar. Quando eu olho para cá, o que é o x? Cateto oposto. O que é o r? Cateto adjacente. Então, eu não posso usar o seno, porque seno envolve hipotenusa. O cosseno envolve hipotenusa, secante hipotenusa, cossecante hipotenusa, ou eu vou usar a tangente ou a cotangente. Qual dos dois é o modelo mais simples? Pô, professor, é mais fácil trabalhar com tangente do que cotangente. Então, eu vou usar a tangente. Então, quem é tangente de θ? Tangente de θ é o cateto oposto, que no caso é o x, dividido por r. Como x é a variável, meu objetivo é trocar a variável por uma nova variável, por um novo problema. Então, para fazer isso, eu vou isolar o x. Então, esse r que está dividindo, ele passaria para o outro lado multiplicando. Então, fica r vezes tangente de θ igual a x. Quer dizer que, nestes modelos de raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado, eu vou pegar o meu x e internamente dentro da raiz, ou onde ele apareça, pode ser que apareça fora, eu troco todos os valores de x por r tangente. Em vez de resolver uma integral envolvendo x, eu vou resolver uma integral envolvendo θ, que θ, no caso, é a nova variável. Essa é a dedução para esse caso. As outras duas é uma linha similar. Eu vou igualar a um y, vou criar o teorema de Pitágoras, aqui tem uma subtração, mas eu passo para o outro lado somando. No final cai no teorema de Pitágoras. Alguém é hipotenusa, alguém é os catetos. Procuro observar quais são as razões trigonométricas que envolvem o x e o r e a partir delas eu faço a dedução. Então aqui eu já dou a tabela pronta para os dois casos. O primeiro caso é para r, seno de θ. Sempre que aparecer com x negativo e a constante positiva, aplique essa. E se aparecer o x ao quadrado positivo com a constante negativa, a substituição adequada é o r secante de θ. Então essa é a nossa aula introdutória de integrais por substituição trigonométrica. Repito, qualquer integral em que apareça esse modelo, você pode fazer essa substituição.